everybody, it's me, your English teacher Roberta. Essa é a nossa segunda aula direcionada. Conforme a gente havia combinado, eu continuo hoje a revisão do sétimo ano. Nós vamos ver hoje o Simple Present, o presente simples nas suas formas afirmativa, interrogativa e negativa. Por gentileza, pessoal, preste atenção e ignore o barulho. Eu estou gravando na escola, então primeiro tem o eco da sala e segundo pode ter algum barulho externo. Então não tem jeito. Se vocês estivessem aqui em sala de aula, vocês iam ter que aguentar o barulho mesmo, né? Vou tentar gravar o mais rápido possível para que vocês possam continuar fazendo as atividades de vocês. Então vamos nós? Coloquei os pronomes pessoais novamente, porque sem os pronomes vocês não conseguem fazer a verbalização. Não consegue, não dá certo. Então, só relembrando, quando eu falo em terceira pessoa do singular, eu estou falando de he, she e it. Os três são a terceira pessoa do singular. Então, eu tenho I, you, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. E o we, you e o they são as três pessoas do plural. Eu, você, ele para pessoa, ela para pessoa, it para coisas, animais, objetos, fenômenos da natureza. We, nós, you é o vocês no plural, que a gente só diferencia do você no singular. Quando a gente está numa frase, por exemplo, you are a student, então dá para saber que é um estudante só. You are students, dá para saber que é mais de um. E o they, que são eles e ela, tanto para animais e objetos como para pessoas. Tá, para que a gente usa o simple present? Geralmente a gente vai usar para rotina e hábitos. Olha, I never go to the beach. Então eu tenho aqui o go. Eu nunca vou à praia. Coitado desse que parece eu. Então eu nunca vou à praia, é uma rotina dele. Para verdades gerais, verdades absolutas, aquelas que não precisam serem explicadas, tipo, vegetarians don't eat meat. Vegetarianos não comem carne. Todo mundo sabe. E no futuro a gente vai usar para timetables, tipo para coisas que você tem para fazer. Coisas que vão acontecer no futuro, ainda não aconteceram, mas são de verdades gerais. Por exemplo, the train leaves at 5 p.m. Então, o trem parte às 5 horas. Não quer dizer que ele está partindo ou ele vai partir ainda, pode ser. Mas é uma verdade geral. A gente tem as três formas. A afirmativa, a gente vai usar o verbo purinho. I drink tea. Na negativa, I don't drink tea. E na interrogativa, do you drink tea? Esqueceram um ponto de interrogação aqui, tirei da internet, olha só. E por que esses benditos verbos estão um pouquinho diferentes? Já eu explico, ok? E aqui eu tenho os advérbios de frequência que a gente geralmente usa junto com os verbos no presente. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Em português seria sempre, geralmente, frequentemente, às vezes, tipo assim, raramente e nunca. E aonde que eles ficam? Os advérbios vai ser entre o verbo e o sujeito. I usually drink tea nas afirmativas e nas negativas a gente vai colocar eles entre o auxiliar e o verbo. Senhor, não estou entendendo nada, calma. Isso aqui é só uma apresentação. Como é que a gente forma o simple present? Nas pessoas normais, no I, no you, no we, no outro you e no they, o verbo vai ficar do jeitinho certinho que você achou ele lá no exercício. O problema é que no he, no she e no it, a gente tem que colocar S ou ES no final do bendito verbo. Por quê, professora? Por quê? Porque a regra que é assim. Por que a gente coloca M antes de P e B no português? Porque a regra diz que é assim. Dava para entender se colocasse N? Dava, mas a regra diz que tem que ser M. Então é a mesma coisa. Por que tem que colocar S no simple present na terceira pessoa do singular? Porque é a regra.
Ó, eu coloquei uma grande tabela aqui para vocês pausarem, olhar com bastante calma. Eu vou explicar um por um, mas vocês vão precisar bastante dessa tabela. Então, olha só. A maioria dos verbos é só colocar S mesmo na terceira pessoa do singular. Então, work vira works, dance vira dances, read vira reads, speak vira speaks. A maioria. Quando termina em SS, SH, CH, X ou O, em vez da gente só colocar o S, a gente tem que colocar ES. Ó. Kiss vira kisses, watch vira washes, watch vira watches e fix vira fixes. Vocês já viram kisses escrito por aí, então não vai ficar tão difícil. Quando os verbos terminam em Y e o Y vem antes de uma consoante, aí a gente tem que tirar o Y e colocar IES, ó, study, cry, fly, copy. Agora, se for o Y antes de vogal, é só colocar o S mesmo, como é o caso do play, do say, do enjoy, do obey. Então é só colocar o S. E tem um bendito que é o verbo have, que ele foge essas regras. Na terceira pessoa, no he, she, it, ele vai virar has. Por quê, professor? Porque a regra diz que ele é assim. Ó, eu coloquei uma frase aqui. I have breakfast at 7 o'clock. She has breakfast at 7 o'clock. Então, toda vez que a gente tem o he, o she e o it, o verbo vai ganhar S, ES e S, dependendo da terminação dele, ok? Só no he, no she e no it, ó. No I, no you, no we, no they, ele fica normalzinho do jeito que tá lá no exercício. No he, no she, no it, você tem que colocar ES no final. Isso a gente está falando de frases afirmativas, gente. A frase sem negativo, sem interrogativo, sem nada. A frase na afirmativa. Ó, coloquei os exemplos aqui, ó. I kissed the boy. O verbo normalzinho. She kisses the boy, porque é o she agora. They wake up early. Eles acordam cedo. Beleza, e quando o verbo é composto? A gente só vai colocar S no primeiro. Então, he wakes up early. The dogs eat a lot. Porque é vários cachorros, ó. Tem um S aqui, então é mais de um cachorro. Agora, um cachorro só. The dog eats a lot. Parece ao contrário, né? Coloca S quando é singular e não tem S quando é plural. Mas fazer o quê? Agora vem o pulo do gato. Como é que a gente vai fazer a negativa e a interrogativa? Na negativa, a gente vai usar a palavra don't para a maioria e no he, she, it nós vamos usar doesn't. Ó, coloquei as mesmas frases. Tá errado aqui, viu, gente? O dom é aqui, ó. I don't kiss the boy. She doesn't kiss the boy. Por que eu usei doesn't? Porque é he, porque é she. Se fosse you, eu ia usar o don't. Se fosse we, eu ia usar o don't. Então, no he, no she, no it, nós vamos usar doesn't. No I, no you, no we, no they, don't. Ó, de novo. They don't wake up early. Don't porque they. He doesn't wake up early. Mas peraí, professora. Cadê o S que tinha aqui antes? Não tinha um S? Ó, aqui tinha S. Por que aqui não tem? Toda vez que a gente passa a frase para negativa e para interrogativa, os S, o ES, os negócios que a gente tinha colocado na terceira pessoa some. Por que, professora? Por que o pessoal dos inglês faz isso com nós? Não sei. Só sei que é assim. Então, olha só, por exemplo, ó, era she kisses, né? Ficou doesn't kiss. Volta para a forma original. He doesn't wake up, era wakes up. The dog doesn't eat, era eats, lembra? Porque ele ganhou S. Então, é desse jeito que faz a negativa. Pausem nessa tela na hora que vocês estiverem fazendo a negativa e vão seguindo o exemplo que vocês conseguem. A interrogativa é um pouquinho mais fácil. Você pega o do e o does que estavam lá no meio da frase, que poderiam estar no meio da frase. A gente vai colocar o do pro I, pro you, pro we, pro they, e does pro he, pro she, pro it. Repete a frase e põe o ponto de interrogação no final. Não esquecendo de tirar o S que estava nos verbos antes. Ó, lembrando, tinha S's
nos verbos, porque eles eram terceira pessoa do singular. Na negativa e na interrogativa, o verbo perde o ES que tinha antes, ok? Acho que por essa tela aqui vocês conseguem fazer as atividades. Ó, além de fazer a frase na negativa e na interrogativa, a gente tem que saber responder as perguntas, né? E a gente sempre tem duas opções de resposta, ou sim ou não. Então, se alguém pergunta, do I kiss the boy? Eu beijei o garoto? Yes, I do. No, I don't. Vai que eu não lembro, né? Vai que eu tava. É muito estranho perguntar para você mesmo, mas às vezes a gente pergunta. Does she kiss the boy? Ela beijou o garoto? Yes, she does. Por que does? Porque aqui tem does. Ó, se a frase tiver do, na resposta vai ser do ou don't, dependendo se for negativo. Se a frase tiver does, na resposta também vai ser does. Então fica fácil. Ó, aqui tinha do, aqui vai do. Aqui tinha do, aqui vai don't, porque é negativo, ok? Se aqui tinha does, negativa does, ou afirmativa does, negativa doesn't. Acho que não tem nenhum nos exercícios desse aqui, não. Mas é só para vocês saberem. Então, até agora, nós fizemos o verbo be no presente e no passado, que foi o da última aula, e dessa aula agora o passado simples na negativa e na interrogativa. Ainda falta essas duas matérias aqui para a gente estudar como revisão do sexto ano, revisão do sétimo ano, meu Deus. Então, é assim. Agora vamos passar para os exercícios. Vamos lá que eu vou explicar um por um. Número 1. Você vai completar o verbo que tiver aqui no parênteses, você vai colocar ele aqui como resposta. Eu esqueci de colocar a resposta aqui. Aqui a resposta, coloquem aí para mim, é has, tá? Porque aqui é a Sally, é uma pessoa só, então é o he, she, it. Então, Sally has. Então, quando eu tiver uma pessoa só, tipo my brother, tipo o Frank, tipo o Uncle George, que é o tio George, tipo o he aqui, eu vou colocar os verbos com S. Agora, quando eu tiver mais de uma pessoa, my parents, ó, dá para saber que é mais de uma pessoa, porque é os meus pais, ó, plural, we, our friends, ó, dá para saber que é plural. Aí é o verbo normalzinho, do jeito que está aqui dentro do parênteses. Então, aqui, por exemplo, na 6 vai ficar our friends play, do jeitinho que está aqui, ok? Na número 2, vocês vão encaixar os verbos na sua forma correta nos textinhos que tem aqui. Como o textinho aqui, os 3 primeiros, se eu não me engano, é tudo I, ó, tá vendo? Porque é uma pessoa falando da rotina dela. Ó, antes da escola, o que essa pessoa faz? Na escola, o que essa pessoa faz? E depois da escola, o que essa pessoa faz? Então, como é tudo I, vocês não vão precisar colocar S no verbo nenhum. É do jeito que está aqui dentro da caixinha, vocês vão encaixar aqui. O negócio é saber em qual que você vai encaixar. Para isso, vocês vão precisar traduzir os verbos aqui para vocês saberem em qual encaixa. Mas eu já dei bastante dica dizendo que isso aqui é antes de ir para a escola, durante as aulas e depois da escola. Agora, aqui nesse textinho aqui embaixo, aqui vocês vão ter que olhar se é he, se é she, ou enfim, para vocês poderem conseguir completar. Nem tudo é verbo, tá? Por isso vocês vão ter que trazer. Por exemplo, essa palavra aqui, breakfast, significa café da manhã. Então, onde vocês vão encaixar o café da manhã aqui nesse texto? Não sei. O bom é que os verbos daqui já vêm do jeito que tem que colocar. Então, aqui, ó, já tem o likes com S aqui. Vocês sabem que vocês vão ter que encaixar perto de um he, ou de um she, ou de um it. O it aqui com S é a mesma coisa. O has aqui também. Agora, aqui vocês vão passar a frase para negativa para mim, ó. Eu botei o exemplo, ó. I like reading. Como é que fica? I don't like reading. Por que don't? Porque é o I. E se fosse o she, seria doesn't. Então, vocês vão olhar aqui. Qual for uma pessoa, vocês vão usar doesn't. Os que for uma pessoa só, ou o que for mais de uma pessoa, plural, ou for I, o you, they, vocês vão usar don't, doesn't, para os que for só uma pessoa.
E por último, no caderno, vocês vão pegar essas frases aqui e passar para a interrogativa. Ó, só a primeira parte, tá vendo? Ó o que eu fiz com a número 1. Ó. They wash the car. They wash the car. Did they wash the car? Virou interrogativa. Vocês vão fazer essas 15 frases para mim no caderno. Estamos entendidos? Terminando aqui o nosso vídeo. Só lembrando o atendimento de vocês, toda segunda e sexta parte da manhã, quinta parte da tarde, é o momento que eu estou online. Às vezes eu estou aqui na escola gravando o vídeo, eu estou fazendo o material de vocês, mas eu estou online durante esse período. Se quiser me perguntar alguma coisa, estou à disposição. As atividades devem ser mandadas para esse e-mail. O meu número de WhatsApp é esse aqui. Se você ainda não está no grupo da sua turma, me chamem nesse número de WhatsApp aqui que eu adiciono vocês, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês a fazerem as atividades. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tchauzinho!